Deus, eu apresento o Engel nas tuas mãos. Vai libertando o Engel, vai fazendo um grande milagre na vida do Engel. Liberta ele do homossexualismo, liberta ele da prostituição. O Senhor é Deus que transforma, meu Deus, o mais vil pecador. Meu Deus, eu oro pelo Guilherme também, que vive uma vida, Senhor, de pecado, de promiscuidade, meu Pai, do homossexualismo. Liberta o Guilherme, transforma aquele rapaz, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, pelo Michel, vai libertando o Michel, vai transformando o Michel, meu Deus, eu oro pelo meu tio Leandro, meu Deus, vai libertando o meu tio Leandro, vai fazendo um grande milagre, vai fazendo maravilha, meu Deus, eu oro também, Senhor amado, pelo meu tio Rômulo, a Mariene, vai fazendo uma grande obra na vida deste casal, vai fazendo um grande milagre na vida do Gedaína, na vida do Rodney, toma nas tuas mãos, meu Pai amado, Pai querido Wesley, meu Deus e meu Pai, a Gabriela, a Manuela, meu Deus, essa família vai libertando, vai fazendo um grande milagre, vai operando maravilha, meu Deus, eu oro pela Gilda, pela Vitória, pela Marisa, meu Deus, toma nas tuas mãos, evangelista Miraldo, esta família, vai abençoando, meu Pai, vai abençoando, meu Deus e meu Pai, liberta Michele do meu Pai das drogas, vai fazendo um grande milagre, meu Deus, na vida dessa jovem, na vida desta moça, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, meu Pai amado, porque nós cremos no poder da oração. Meu Deus, eu oro pela Letícia, meu Deus, que está enfrentando um momento difícil, que está enfrentando aquele luto, vai confortando o coração da Letícia, vai consolando, vai confortando, meu Pai, meu Deus e meu Pai, nesta hora, eu oro pela minha sogra, cura a perna dela, vai tocando naquela úlcera varicose, meu Deus, vai fechando aquela perna agora no nome de Jesus, que aquela doença venha bater em retirada, meu Deus, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que cura a AIDS, o Senhor é o Deus que cura o câncer, o Senhor é o Deus que cura a depressão, o Senhor é poderoso, meu Deus e meu Pai amado, o Senhor é o Deus que liberta a prostituta, tu és o Deus que liberta, meu Deus e meu Pai amado, nós cremos no poder da oração, e nesta hora de oração, meu Pai amado, Pai querido, Pai salvo, eu oro por aqueles, meu Pai, que se encontram hospitalizados, que se encontram entubados, meu Deus, vai de encontro o Geninho, Senhor, vai de encontro a irmã Neuza, vai dando graça para a irmã Neuza, vai sustentando a irmã Neuza na doença, meu Deus, eu oro pelo irmão Paulo, pela irmã Lucília, pelo irmão Marciene, vai repreendendo, meu Pai, esse vírus, meu Pai, a sua cabeça, meu Deus, toma nas tuas mãos, Pai amado, a Crista, meu Deus, que está sendo curada, está curada, meu Pai, para a sua vida, ai, meu Deus, guarda a Luísa, guarda a Vanessa, guarda o Ricardo, meu Deus, eu oro também, meu Pai, amado, pela irmã Ivanilson, a sua pai, a sua mãe, meu Deus, a sua filha Rebeca, a sua esposa, vai abençoando as tuas filhas, vai abençoando os seus filhos, meu Deus, meu Pai, sempre impressionante, vai guardando, vai fazendo tempo, meu Deus, eu oro pela irmã Adriana, eu oro pelo irmão Roberto, vai abençoando este casal a cada dia, essa família, o Senhor vai abençoando, meu Deus, eu oro também, meu Pai amado, pelo irmão Fábio, pelo irmão Fábio nas tuas mãos, meu Deus e meu Pai, sua esposa, meu Deus, eu oro pela irmã Rosa, irmã Rosa, meu Deus, os seus filhos, vai abençoando a irmã Rosa, vai abrir porta de emprego, abre porta de emprego, meu Pai, para a tua serva, guarda a tua filha, meu Deus, eu oro pela irmã Rose, eu oro pelo seu filho
Rafael, meu Deus, vai curando a irmã Rose da fibromialgia. O Senhor é Deus que cura, meu Pai. O Senhor é Deus que cura da depressão, meu Deus, toda tristeza, toda angústia que me por terra. Meu Deus, eu oro, meu Pai amado, pela irmã Leandra, que o Senhor vai curando, vai reprimindo toda a enfermidade, que o Senhor, irmã Leandra, vai dando graça, vai dando força, sustenta nas tuas mãos, meu Deus. Eu oro pela irmã Lourdinha, eu oro pela sua filha Isabela, pelo seu filho, pelo seu esposo, vai salvando o Magrão, vai fazendo um grande milagre na vida do Magrão, vai fazendo grande maravilha. Ouça a oração da tua serva, sustenta nas tuas mãos. Meu Deus, eu oro pelo irmão Marcelo, pelo irmão Daniel, meu Pai amado, abençoando este casal, a casa de Anais, vai prosperando, sustenta nas tuas mãos. Meu Deus, a irmã Camila, que se encontra grávida, toda a irmã Camila está gravidez. Meu Deus, o seu esposo, irmão Julinho, abençoa este casal. Meu Deus, esta criança que está para nascer, meu Deus, que o Senhor deu uma longa gestação, que quer nascer com saúde. Meu Deus, eu oro pela Jéssica, eu oro pelo Eliabe, toma este casal nas tuas mãos, toma esta família nas tuas mãos, vai abençoando, meu Pai, vai abençoando, Pai, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração orando frente, meu Deus, vai salvando o esposo da tua serva, vai libertando ele, a família dele, vai fazendo um grande milagre. Eu oro pela sua filha Júlia, abençoa, meu Pai, a sua filha, vai dando graça, meu Pai. Eu oro pela irmã Natália, meu Deus, pela irmã Natália, nas tuas mãos do seu esposo, o irmão Vantuí, meu Pai, vai abençoando o teu servo, vai dando graça, meu Pai, meu Deus, vai dando graça. Eu oro pelo pastor Edson, sua esposa, a irmã Marinalva, meu Deus, o seu filho, meu Deus, a sua família. Ah, meu Deus, sustenta na tua presença, abençoa eles poderosamente, aquilo que eles têm te implorado, aquilo que eles têm te pedido, meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, eu oro pela irmã Maria, a irmã Francisca, toda a irmã Maria Pérez, vai abençoando, meu Pai, vai fazendo um grande milagre, meu Deus, vai fazendo, vai abençoando as tuas filhas, vai abençoando com o teu poder, meu Deus, a irmã Raimunda, toda a irmã Raimunda, os seus filhos, o Getúlio, toma nas tuas mãos, Pai amado, vai fazendo uma grande obra, vai libertando, meu Pai, abençoa a irmã Raimunda, toma nas tuas mãos, Pai amado, Pai querido, Pai santo, meu Deus, cada irmão do círculo de oração, meu Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, meu Deus, dá o crescimento do círculo de oração, dá o crescimento, meu Pai amado, meu Deus e meu Pai, eu oro pela Kiki, eu oro pela sua irmã, meu Pai amado, a sua mãe, meu Pai, que o Senhor vai dando graça para abençoar esta família, meu Deus, entra, meu Pai, vai abrir as portas para irmã, meu Pai, da Cristiane, vai abrir as portas de Deus, o Senhor é Deus que abre porta onde não há porta, meu Deus, eu oro pelo irmão Cristiane, eu oro pelo irmão Júnior, eu oro pela Vitória, eu oro pelo Richard, nas tuas mãos, meu Deus, vai abençoando a Cristiane, o Júnior, a família, que o Senhor vai abençoando, que o Senhor vai salvando a sua família, meu Pai, o Everton, o Jonathan, meu Deus, o Johnny, meu Deus, a Crislane, a Sueli, a Sheila, meu Deus, toma nas tuas mãos esta família, meu Deus, e meu Pai, a irmã Ana, o seu esposo, toma nas tuas mãos, vai dando saúde para a irmã Ana, para o seu esposo, meu Deus, eu oro, meu Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai amado, aí, meu Deus, vai dando força para o teu servo, vai abençoando o seu trabalho, vai abençoando a sua vida, meu Deus, vai cada dia dando sabedoria para o teu servo, sustenta na tua mão, meu Deus, eu oro pelo irmão Vanto, eu oro pela irmã Nilsa, toma nas tuas mãos este casal, salva os filhos do irmão Vanto, salva a sua nora, vai
fazendo um grande milagre, meu Deus. Eu oro pela irmã Dora, que está completando mais um ano de vida nesse dia de hoje. Meu Deus, vai visitando o sangue da irmã Dora, vai visitando os ossos, vai visitando a saúde da tua serva. Olha aqui, câncer, bate retirada no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu Deus, toca na irmã Dora agora, vai tocando com cura, vai tocando com milagre. Jesus, o seu esposo, meu Deus, eu oro pela irmã Eduardo, pela irmã Juliana, toma o Miguel, toma a meu Kevin, meu Deus amado, toma nas tuas mãos essa família, que o Senhor sustenta, que o Senhor sustenta, que o Senhor sustenta na tua presença, meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, tu és poderoso, tu és majestoso, meu Deus, toma juventude nas tuas mãos. Eu oro pelo meu irmão Ítalo, eu oro pela Suzane, eu oro pela Dani, meu Deus, pelo Lucas. Toma nas tuas mãos esse jovem, meu Deus, vai guardando, vai protegendo, meu Deus e meu Pai amado, dá um crescimento no meio da mocidade, dá um crescimento, Senhor, dá um crescimento no meio dessa mocidade, envia jovens, envia moça, envia moça, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Espírito da verdade, Espírito Santo da verdade, eu oro pelo Pedro, eu oro pelo Silas, sustenta nas tuas mãos esse jovem, vai guardando, vai protegendo, livrando de todas as setas do adversário, livrando de todos os pratos do adversário, livrando, meu Pai, as coisas deste mundo, meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, eu oro pelas crianças, toma as crianças nas tuas mãos, meu Pai, que o Senhor vai abençoando estas crianças, guardando da pedofilia, guardando, meu Pai amado, Pai querido, deste mundo, Senhor, que eles venham crescer, meu Pai amado, Pai querido, na tua presença, que eles venham crescer, meu Pai, abençoa os seus pais, os seus familiares, meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, nesta noite, Jesus, neste culto de ensino, que nós não venhamos ser ouvintes esquecidos, que nós venhamos ouvir, meu Pai, a tua palavra, e conforme o salmista dizendo, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, meu Deus e meu Pai, toma cada irmão do Jardim Graúna, aqueles que eu não lembro muitas das vezes, Pai, porque a nossa memória é falha, meu Deus, mas o Senhor é um Deus que não se esquece, meu Deus e meu Pai amado, o Senhor é um Deus que conhece a todos, meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, vai providenciando no nosso meio, meu Deus e meu Pai querido, Pai santo, Pai de amor, Pai de bondade, eu oro pela irmã Terezinha, sua família, vai abençoando a irmã Terezinha, vai dando força, vai dando graça, meu Deus, sustentando na tua presença, meu Deus, o diácono José Maria, sua família, meu Deus, o irmão Zé, meu Pai, vai dando força para o irmão Zé, vai dando graça para o irmão Zé, meu Deus, sustenta na tua presença, meu Pai, meu Deus, eu oro pelo irmão André, pela sua esposa, pela sua filha, pelo seu filho, abençoa o irmão André, a sua casa, a sua família, meu Deus, eu oro pela irmã Edna, Senhor, toma a irmã Edna nas tuas mãos, meu Deus, vai abençoando, meu Pai, todas as áreas da vida da irmã Edna, sustenta na tua presença, vai dando graça para a tua vida, meu Deus, meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus e meu Pai, dê um crescimento no nosso meio, um crescimento, meu Pai, um crescimento, vai enchendo nós, obreiros, a tua igreja com o teu poder, da tua virtude. Meu Deus e meu Pai, nos capacita, meu Deus, nos dê unção, meu Deus e meu Pai amado, que nós possamos a cada dia, não temos que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, meu Deus e meu Pai, que a nossa vida, Senhor amado, venha ser uma pregação, nos ajuda a viver, meu Pai, que a nossa vida venha pregar o teu evangelho, meu Deus, nos ajuda a renunciar, nos ajuda a vencer
contra nós mesmos, porque o nosso maior inimigo se chama nós mesmos, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, no nome de Jesus, mortificar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos que não te agradam, que não te glorifica, tudo aquilo que não presta, meu Pai. Que o Senhor vai limpando, meu Senhor, que o Senhor vai limpando. O Senhor diz, meu Pai amado, que bem-aventurado são aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, as suas vestes, meu Pai, no sangue do Cordeiro. Meu Deus, o Senhor é aquele que nos lava, o Senhor é aquele que nos purifica. Meu Deus, assim como o Senhor lavou os pés daqueles discípulos, não, o Senhor não lava somente os nossos pés, não, mas nos lava da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, lava a nossa mente, lava os nossos olhos, lava os nossos ouvidos, lava os nossos lábios, o nosso coração. Meu Deus e meu Pai amado, assim como aquela brasa que tocou nos lábios de Isaías e purificou ele, meu Pai amado, que cada dia nós venhamos em santidade contigo, uma mente pura, um olhar puro, um falar puro, um ouvir puro, um coração puro. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado e da justiça. Meu Deus e meu Pai, é só o Senhor, meu Pai, que nos sustenta, é só o Senhor que nos alimenta, é só o Senhor que nos alegra. Meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, toma a minha esposa nas tuas mãos, Pai, abençoa a tua filha. Meu Deus, usa minha esposa cada dia, meu Pai, na tua palavra. Meu Deus, o Senhor sabe os desejos do coração da tua serva. Meu Deus, guarda a mente da minha esposa, vai dando saúde para a tua filha. Meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, meu Senhor, o Senhor sabe das necessidades da tua serva. Meu Deus e meu Pai, meu Senhor, o Senhor, meu Pai amado, conhece a tua filha. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada dia mais. Eu sou grato pela vida dela, eu sou grato pela vida do meu filho. Que o Senhor continue guardando, protegendo a nossa família. Meu Deus, o nosso casamento. Meu Deus, que o Senhor proteja, que nós a cada dia, meu Pai, venha estar na vigilância. Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, quantas famílias, Senhor, eu oro pelas famílias que o Senhor vai abençoando. Meu Deus, aqueles que estão, meu Pai amado, momentos difíceis, meu Pai amado, que o Senhor vai restaurando este casal, esta família. É Pai, meu Pai, que não entende mais o filho que não entende mais o pai, a esposa já não tem mais diálogo com o esposo vice-versa. Meu Deus, entra com paz nesta casa. E, Senhor, repreenda este mal do século XXI, esta doença do século XXI chamado divórcio. Eu repreendo no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, aqui não é moda disso não, Jesus. Não é moda não, Jesus, não é moda não. No mundo é natural, no mundo é normal, Senhor. Mas nós não somos deste mundo, meu Pai. Meu Deus, que nós viemos fazer a diferença, meu Deus amado, Jesus querido. Ah, Senhor amado, Espírito Santo, Espírito da verdade, o Senhor reina, o Senhor é revestido de majestade, o Senhor é revestido de majestade, o Todo-Poderoso, meu Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus que não perde batalha, o Deus que não perde peleja. Meu Deus, aleluia. Pai do Senhor para a igreja. Graças a Deus por esta grande oportunidade, de nós estarmos mais um dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Irmãos, coloque de pé para nós estarmos iniciando este culto no nome do Senhor Jesus. A perna dormiu aqui. Está difícil ficar em pé aqui. Senhora,
irmã Lúcia, pelo irmão Paulo, que ele foi ao hospital com ele, até agora não chegou, ele estava com febre. Ontem eu encontrei ela ali em cima, estava eu e a Angélica vindo na caminhada ali perto dos certos. Aí ela falou, você quer entrar aqui no carro? O irmão Paulo lá atrás. Eu falei, não entra não, né? Ela falou, você que sabe, né? O Paulo falou, não, já não entra não, porque é aquela tentação, né, para pegar carona. Mas vamos orar pela serva do Senhor, nós já apresentamos aqui. Aleluia. E quando a gente levanta, nós vai olhando os rostinhos aqui, que nós esquecemos, né? A vovó, a irmã Maria Helena, né? Na hora sai muitos nomes, né, irmão? Na igreja que eu congregava antes tinha umas 200 pessoas e eu sabia o nome das 200 pessoas, irmão. Por incrível que pareça, eu não consigo esquecer, mas aqui ainda a gente está aprendendo. Mas vamos orar pela irmã Dora, que está completando mais um ano de vida, para que Deus multiplique os anos de vida da tua serva, entra com cura, entra com milagres, né? E é só vitória. Eu creio que Deus, Ele tem grandes bênçãos para as nossas vidas. Então, algum mais pedir oração, irmãos? Específico? Peço oração pela Valentina que queimou o braço. Pela Valentina que quebrou o braço? Queimou. Então, vamos orar pela Valentina. Não esqueça a Valentina, não, irmãos, por favor. Orem pela Valentina. Então, orem pela minha avó também, que estava internada no sábado, mas já está em casa. Está com 78 anos. Para que Deus restaure a saúde dela por completo. Minha avó com 78 anos ainda quer casar. Eu falei, meu Deus, está indo no hospital, meu. Quem tiver aí um senhor aí, ela quer, mas deixa casar, ela está querendo casar, deixa ela ser feliz, né? Ela pede para mim e faz, não, eu falo, então nós vamos orar. Está com 78 anos, eu estou falando sério, não estou brincando não. Então eu estou aí a caça para orando a Deus, para Deus preparar alguém para ela, porque é ruim ficar sozinho, né, irmão? É ruim demais ficar sozinho. Eu quero ficar com uns 90 anos, 100 anos, quero ver do lado. Eu também galinha em nome de Jesus. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, nós te louvamos, te agradecemos por todas as bênçãos, meu Pai, pela vida do pastor Nunes, que se encontra aqui nesta noite, meu Pai. Meu Deus, eu oro pela vida do teu servo, que o Senhor vai restaurando a saúde, que o Senhor vai repreendendo agora, meu Pai amado, toda enfermidade, pressão alta, que o Senhor venha normalizar agora no nome do Senhor Jesus toda dor, que em nome do Senhor Jesus o Senhor vai repreendendo. Nós te louvamos pela vida do teu servo, meu Deus, a Valentina, meu Senhor amado, que o Senhor toma nas tuas mãos, Pai, que o Senhor venha fazer uma grande obra, que o Senhor venha operar maravilha. O Senhor é Deus poderoso. Meu Deus, eu oro, meu Pai amado, pelo irmão Paulo, Senhor, que teve febre. Olha aqui, febre, em nome de Jesus. Vai bater em retirada agora no nome do Senhor Jesus. Toma, irmã Lucília, nas tuas mãos, a sua casa. Este vírus já bateu em retirado no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, eu oro, Senhor amado, pela irmã Maria Helena. Meu Deus e meu Pai amado, toma nas tuas mãos a sua casa, a sua família, que o Senhor vai entrando com providência. Meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, nós cremos, meu Pai, na bênção dos teus servos, que o Senhor nesta noite, meu Pai, que o Senhor venha dar milagres neste lugar, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, através da tua palavra. Meu Deus, eu oro pela tua serva, irmã Maria do Carmo, que o Senhor toma nas tuas mãos, vai dando saúde, vai guardando, vai protegendo de todo mal, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar os Senhor, irmãos? Amém, né? Porque assim nós vamos recolher dízimo e oferta para a casa do Senhor Jesus Cristo. Irmão Vantuí, pode orar daí pelos ofertantes no nome do Senhor Jesus? Sim, Jesus. Amém, Jesus. Vamos louvar com o hino em nome do Senhor Jesus. Os irmãos querem pedir um hino? Se a gente souber, nós cantamos. Se não souber, chama a gente. Pede um hino, a igreja tinha esse costume. 193? Esse eu sei. Aleluia. 193, irmãos. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Daqui a pouco a Angélica vai
vai estar tocando para nós também, como já está tocando, né, pastor Lúcio? Aí é só vitória. Aleluia. Glória a Deus. O hino de número 193. Toda a igreja. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates o quê? Ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais o quê? Mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Creio que Deus irá falar como Ele tem falado todas as terças-feiras conosco. Deus tem falado todos os cultos aqui, né? E não será diferente nesta noite. Eu peço que a igreja continue orando pela minha vida, pela vida da minha família, que o Senhor, Ele tem nos abençoado em nome do Senhor Jesus. E assim eu passo a oportunidade para o pastor Lúcio. Glória a Jesus. A
paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Graças a Deus estamos aqui esta noite. Pensava que não conseguiria vir, mas a oração dos irmãos é uma bênção. De última hora nós melhoramos e estamos aqui. 98%, mas está bom, né? Deus tem abençoado. Então, Deus abençoe a vida de todos vocês pelas orações, irmãos que estão em casa, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, os versículos 1 ao 12. Nem sei porque eu fico com pressão alta, né? Estou tão calmo, viu? Não transmite uma paz, não? Jesus. Muito autocontrole, né? Mas Deus é bom e nos tem dado força nesta noite. E eu espero em Cristo poder, ser útil ao Senhor nesta noite. Versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebesse de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes o dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade ou o amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Glória ao nome do Senhor. Vamos ficar só até o versículo 12, porque há uma diferenciação no assunto que Paulo dá neste momento. Ele dá uma continuidade sobre o encorajamento aos irmãos tessalonicenses no que diz respeito à santificação, à santidade, à permanência em santidade, Então, nesta fração, nós vamos falar deste encorajamento à santificação, mas também ao amor fraternal. Quanto ao amor fraternal, nós vemos aí um elogio de Paulo. Quanto à santidade, apenas uma instrução. Se nós formos lembrar quem era este povo, era um povo que vivia numa cidade que recebia muitas pessoas por conta de ser uma cidade portuária, e ali havia o quê? O culto idólatra, culto a deuses pagãos, portanto o culto era pagão, e ele era cultuado de que forma? Da forma mais imoral que se possa imaginar, cruenta. E aí Paulo vai tratar desse assunto, e não é diferente também nos nossos dias, infelizmente. E aí nós vamos ver que o apóstolo, ele fala com autoridade sobre essa questão. Então ele crê naquilo que prega e prega com autoridade. Assim é Deus, e assim é todo, ou deve ser todo, aquele que serve ao Senhor, jamais concordando, ou coadunando, corroborando com a imoralidade que muitos hoje estão concordando. Há muitas igrejas que até é incentivado certas questões, e aqui vai falar especificamente das questões sexuais,
que estão contra a palavra de Deus. Nós sabemos, e já estou trazendo um resumo, de que o sexo é dádiva de Deus, é divino. Porém, ele deve ser para o casamento, numa relação monogâmica entre um homem e uma mulher. E há igrejas que já estão incentivando namorados, noivos, por causa do compromisso que está firmado, autorizando que as relações sexuais sejam praticadas. Errado. Deus não concorda com isso. E Paulo está tratando dessa situação. Se isto é ilícito diante das leis de Deus, nós, ou melhor, os solteiros, os namorados, os noivos não devem assim praticá-lo. Então, nesta fração, passaremos a estudar, nós vamos falar de uma exortação que o apóstolo faz àqueles irmãos. Ou seja, um encorajamento. Nós vimos por 2 vezes que ele fala de prosseguir nessas coisas. Então, ele dá continuidade. Continueis a prosseguir cada vez mais. Às vezes tem palavras, tem versículos que parecem muito redundantes, mas é para dar a dinâmica e o tamanho dessa necessidade, e também às vezes, como no caso de Efésios 3:20, o tamanho da grandeza do amor de Deus e do favor de Deus a nós. Então, ele está incentivando, ele está encorajando, olha, mantenha, santificação é algo contínuo, é um processo contínuo. Nós somos agora libertos, somos purificados, justificados por Deus, somos santificados por Deus, mas essa é uma atitude, é um ato de continuidade até o dia perfeito chegar. Então, devemos andar em santificação, progredindo cada vez mais nisso. Então, ele está encorajando, ele está incentivando aqueles irmãos para que não voltem às práticas antigas, aqueles que agora são libertos, e que não se deixem influenciar por aqueles que rejeitaram a Deus e assim permaneceram na imoralidade, na idolatria. Veja como o inimigo, ele deturpa, ele corrompe tudo aquilo que é sagrado. Tanto que, às vezes, na igreja há muito pudor em tratar desses assuntos que não deveria. Isso tem que ser tratado com algo natural, sem malícia, mas com toda a pureza, porque é bênção de Deus para a vida do casal. Para a vida do casal. Então, ele vai falar de que forma que nós, isso serve para nós também, devemos nos conduzir a fim de agradar a Deus, bem como encoraja a manutenção do amor fraternal. Nós vimos aqui que ele faz um elogio. Olha, não é necessário que eu vos escreva mais sobre isso. Por quê? Porque há um testemunho do amor de vocês, e não só entre vocês. A mesma coisa nós, não é só dentro da igreja do Graúna, mas este amor ao próximo, ele é expandido a todos, é na família, é no trabalho, é na vizinhança, e até mesmo aqueles aos quais nós não conhecemos, e coloca dentro desse pacote aqueles que nos desejam mal, que nos perseguem, que nos maltratam. Nós não devemos, hoje eu falava com um rapaz sobre isso, mas ele estava um pouco arredio sobre essa questão, de que nós precisamos ter um coração puro de amor a toda e qualquer pessoa. Isso não é concordar com o erro, não é concordar com o pecado, tampouco passar a mão na cabeça ou encobrir o pecado para não desagradar a ninguém. Mas é amar em sinceridade, a ponto até mesmo de confrontar quando Deus assim permitir que nós façamos, sem julgamento, no sentido de querer condenar alguém, mas julgar é visto que passamos e nós devemos, e nós vamos também julgar um dia junto com Deus, todos os ímpios e os demônios, todos nós vamos julgar. Então ele vai encorajar essa manutenção do amor, mas que dentro dos ensinos necessários para o amadurecimento. Então, mais do que encorajar, ele vai reforçar isso como uma necessidade para que aqueles irmãos amadureçam. Então, às vezes nós passamos tanto tempo na igreja, a gente frequenta a escola bíblica dominical, frequenta culto de ensino, participa dos trabalhos da igreja, mas não há um amadurecimento. O amor não vem, o fruto do Espírito Santo não vem, porque é necessário nós nos transformarmos. Estes irmãos, eles foram transformados, eles receberam a Cristo, receberam o Evangelho, dão testemunho disso, mas é necessário crescer, manter sim, mas crescerá, é necessário um amadurecimento
né, espiritual. Nós precisamos, irmãos, amadurecer espiritualmente. Por conta da infantilidade, da meninice de muitos cristãos, é que nós somos muitas vezes escandalizados e injuriados até, escarnecidos. Há um escarnecimento contra a igreja por conta da meninice de muitas igrejas, de muitos irmãos, que se perdem em coisas que não edificam. Há pouco estava tendo um debate sobre a morte de um famoso, né? Se ele tinha sido salvo ou não, por conta da opção sexual dele. Isso não cabe a nós. Quem somos nós para dizer quem é salvo e quem não é? As obras que nós conhecemos vai nos dizer que não há salvação, mas é entre ele e Deus. Quem diz, quem sabe quem é salvo e quem não é? Somente o nosso Senhor. E aí nós vamos ficar condenando alguém ao inferno ou salvando alguém? Somos nós? Nós temos essa autoridade? Então, aí fica ali os crentes debatendo sobre isso e vai demonstrando àqueles que nós não temos amor, porque já estamos nós no lugar de Deus e condenando alguém ao inferno. Ainda que você possa ter essa opinião por conta das obras que você conhece, nós só conhecemos o exterior, aquilo que é possível aos nossos olhos carnais ver de uma pessoa que nós não convivemos nem conhecemos, não cabe a nós, né? É até a falta deste amor que aqui é incentivado. Então nós temos que amar aquela alma, sim, e rogamos a Deus, né, que Deus, na verdade rogando não, né? Nós esperamos em Deus que ele tenha sido alcançado pelo Senhor nos seus últimos dias e se arrependido, e não importa, é igual a parábola do jornaleiro, não importa se foi no último momento, se verdadeiramente houve arrependimento, eu creio na salvação, mas eu não vou ficar debatendo sobre isso. Nós não devemos dar esses exemplos, nós temos que amadurecer o nosso foco, é o céu, e como eu ouvia de alguém ontem, nós temos que trazer o céu à terra, como? Através da palavra do Senhor, né? Nós tiramos o céu das pessoas muitas vezes, não podemos fazer isso. Então nós precisamos amadurecer. E amadurecer fala de santificação, conhecer a palavra de Deus, obedecer a Deus e ter fruto do Espírito nas nossas vidas, que é o mais excelente de todos, é o amor. Então no versículo 1, ele, além de encorajar a igreja, né, os irmãos a andar como convém, ele fala aí, ó, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeis de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Já haviam recebido a palavra de Deus, já tinham sido ensinados, ainda que não houvesse muito tempo, mas Paulo agora vai insistir com eles, ele roga aqueles irmãos, olha, eu rogo a vocês, e encorajo que permaneçam andando em santificação, de maneira que agrade ao Senhor. Nós já ensinamos isso a vocês. Então ele vai ali rogar aqueles irmãos, é pedir com insistência, mas com humildade. Veja o apóstolo Paulo fazendo um pedido àqueles irmãos. Isso demonstra amor, né? Quando um irmão, uma irmã vê que nós estamos errando em algum ponto, chega até nós e nos implora, né? Roga que nós mudemos o nosso caminho, que nós façamos uma conversão do caminho que estamos trilhando, isso vai nos demonstrar amor por nossa alma, amor por nossa vida. E é isso que eu vejo em Paulo. Então ele vai insistir para que esses irmãos adotem este comportamento de santidade diante de Deus. Então na oração final que ele fez no capítulo 3, né, a gente consegue ter a medida do desejo que o apóstolo Paulo, de que o amor daqueles irmãos aumentasse, né? E que fossem também irrepreensíveis em santidade. Então nós estamos vendo aí essa continuidade, tratando da santidade, manutenção do amor, mas crescimento, não estagnar. Nós não podemos estagnar. Às vezes, eu falo que a gente começa a receber as bênçãos de Deus, nós temos um mover de Deus, nós temos um momento de paz, de bonança, somos abençoados com almas sendo salvas, batidos no Espírito Santo, curas, e a tendência nossa é achar que alcançamos um patamar agora que podemos relaxar, que não há mais o que buscar, mas o nosso Deus é imensurável, não há medida humana que possa qualificar o tamanho do Senhor. Então nós podemos mergulhar cada vez mais no Senhor, e é uma fonte inesgotável de bênção.
é uma fonte inesgotável de misericórdia, de amor, de zelo e de graça. É o nosso Deus. Então não há por que parar, não há por que se acomodar, achar que encontrou um lugar e agora pode repousar. Não. Nós temos um Deus que tem muito mais a nos dar do que aquilo que nós agora, por hora, conhecemos. Que nós só conhecemos Ele em parte. O nosso Deus é uma fonte inesgotável de bênção para nós. Louvado seja o Senhor Jesus. Então ele está ali, rogando nesta oração anterior, no capítulo anterior, que eles crescessem no amor e fossem irrepreensíveis em santidade diante de Deus. Aleluia. Para o quê? Para a vinda de Jesus, que aí alcançou a perfeição e agora eternamente estaremos com Deus em vida em abundância. Então, nós vemos aí que é interessante quando ele diz que isso é para que eles progridam cada vez mais. Então, é contínua e progressiva o andar em santidade. E é justamente ser santo continuamente. Então, eu não posso ser santo hoje, ou agora, e daqui a pouco tomar uma outra atitude. É o tempo inteiro. Porque isso fala do quê? De consagração, santidade. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser consagrado a Deus. É abrir mão de nós mesmos, das nossas vontades, é negar o mundo e tudo que o mundo oferece para viver somente sob a vontade de Deus. É continuamente, todo dia nós devemos nos consagrar ao Senhor. Todo o tempo nos consagramos ao Senhor. Em todo momento a nossa vida deve pertencer a Deus. Então é um andar contínuo em santidade. E se aperfeiçoando e crescendo, que fala de santificação. É a ação de se santificar. Todo momento nós devemos agir assim. Somos pecadores e precisamos ter essa compreensão. Ninguém aqui é perfeito, não há um sequer. Isso que é uma verdade. Então nós temos, quando a gente tem essa compreensão de que somos pecadores, nós buscamos não pecar, não devemos pecar e andar consagrados ao Senhor. Quando aquela vontade vier de pecar, nós lembramos da aliança que fizemos com Jesus. Como nós vamos aqui publicamente demonstrar essa aliança no domingo, e aí vamos mostrar ao Senhor através do nosso andar diante dele, que de fato somos dele, que de fato pertencemos a ele. Por isso que o autor aos Hebreus sabiamente traz no versículo 14 do capítulo 12 um imperativo. Ele fala o quê? Seguir. É uma ordem. Olha, você deve seguir em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu fico abismado quando nós conversamos com algumas pessoas e a pessoa insiste em pecar, e eu falo aqui do pecado deliberado, que pecador todos nós somos, mas o pecado deliberado. A pessoa peca sabendo que está pecando, mas com uma consciência enganosa de que em qualquer momento se arrepende, pede perdão. Pode ser verdade, mas há um planejamento, uma premeditação no pecado. Mas será que nós podemos de fato enganar ao Senhor? É possível fazer isso? Alguém crê? Alguém crê. Tem gente que crê que é possível enganar o Senhor. Então nós vemos que sem santificação ninguém verá Deus. Se nós não andarmos verdadeiramente como Jesus andou, nós não veremos a Deus. Não vamos entrar no reino dos céus. E lá aqui na Bíblia está descrito todos os pecados, aliás, todos os pecados possíveis de ser descritos, porque nós pecamos muito, O ser humano peca muito, é infindável o número de pecados que o ser humano é capaz de cometer. Alguns exemplos são nos dados aqui. E o Senhor é taxativo em dizer que não herdará o reino dos céus. E tem pessoas acreditando, no mundo aí tem gente que acredita. Aí a pessoa morre, que Deus o tenha em paz. Amém. Essa deve ser a nossa esperança. Mas será que é Deus que tem paz? Ou é um outro Deus com uma letra minúscula aí que está aguardando, mas não para a paz, mas para tormento eterno? As pessoas creem neste Deus bonachão que muitas vezes é pregado e não é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é amor, e Ele está aqui esta noite derramando seu amor sobre nós e nos mostrando como Ele quer que nós andemos para que nós entremos pelos portões celestiais. Contudo,
Ele também é um Deus justo e a sua justiça será feita. E se nós rejeitamos a Ele, Ele nos rejeitará também. Esta é uma verdade. Então, não é andar de qualquer jeito e achar que agora, alguns dizem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo. Não, Ele tira. Porque se Ele tivesse tirado todo o pecado, nós não estaríamos mais nem aqui, né? Estaríamos na glória, porque não teríamos pecado. Ele tira, porque a obra dele é eficaz e contínua para todos os tempos, até que Ele venha. Até que Ele venha. E aí, definitivamente, Ele vai arrancar todo o pecado do mundo. Mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira a obra do Senhor, Ele é contínua. Por isso que nós estamos aqui todos os dias orando, consagrando as nossas vidas e buscando andar na presença de Deus. O versículo 2 tem uma convicção daquilo que se acredita. Nós temos que ter convicção daquilo que pregamos, né? Independente, e isso também serve para qualquer área da nossa vida, né? Em toda a área da nossa vida nós temos que ter convicção do que nós cremos, porque isso vai nos dar autoridade, né? E essa autoridade demonstrar que não há engano naquilo que é repassado. Se nós vamos ensinar, temos que ter convicção do que estamos ensinando. Se vamos pregar, temos que ter convicção do que nós estamos pregando, de que é verdade, para que nós falemos com autoridade. No caso da palavra de Deus, ainda mais a palavra de Deus com temor, com reverência, nós temos que crer naquilo que pregamos. E Paulo demonstra isso, né? Ele fala, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Ele só pregou o quê? A palavra de Deus. Se vai ser recebido ou não, aí depende do coração se quebrantar e assim ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Mas a verdade não pode ser negada. E muitos estão negando a verdade ao povo. Muitos estão negando a verdade à igreja. E aí as pessoas estão sendo encaminhadas por cegas também, em direção a um caminho de treva, em direção a um abismo. Paulo não negou, ele falou a verdade. Vocês sabem o mandamento que eu preguei no Senhor Jesus. A igreja tem que ter essa consciência de que a palavra que está sendo pregada é a palavra de Deus, jamais corrompida. E ele fala com toda a autoridade. Então nós podemos perceber que o apóstolo, mesmo no meio de uma sociedade corrompida que era ali em Tessalônica, né, ele foi ali em missão para levar o evangelho. Ele, levando a mensagem do evangelho, não condescendeu com pecado nenhum dos apóstolos, aonde foram, por onde foram enviados. E assim devemos ser nós também. Nós podemos ir para o bairro, para a cidade, para o país mais corrupto que tiver. E aqui eu falo de toda sorte de corrupção, mas um país idólatra, imoral. Nós vamos lá, não vamos tentar ajeitar a mensagem do Senhor para que sejamos bem atendidos, não. Nós vamos usar o nome do Senhor, derrotar esse gigante. Nós vamos usar o nome do Deus vivo, pregar a sua palavra que é viva, é eficaz, é inerrante e é poderosa para transformar. Nós vamos pregar a verdade do Senhor. A corrupção, eu não concordo, eu não participo. Nós temos que ter opinião, não há meio termo. Não há politicamente correto para o crente, irmãos, não há. Não há. Somos educados, sim, mas nós não participamos, não devemos participar do pecado. Ainda que você não pegue por si mesmo, a sua omissão, a minha omissão, me torna também um pecador, um coparticipante do pecado alheio. Intuito eu falo que no meu serviço tem isso aí, tá? Responsabilidade solidária. A pessoa erra, mas por causa da sua responsabilidade de ser um chefe, de ser um líder, você é solidário no erro daquela pessoa. Porque a sua obrigação era orientar, era repreender, era advertir e ensinar. E por causa disso, solidariamente, você é responsável pelo erro do outro. Estou falando de crentes que já conhecem a palavra, que foram iluminados? Não. Eu falo da nossa pregação a este mundo. Não podemos perverter a palavra de Deus a fim de sermos aceitos por ninguém.
Nós temos que ser aceitos por Jesus. Se nós somos aceitos por Jesus, é sinal de que nós somos salvos e então entraremos no reino de glória. Louvado seja Deus. Então ele não condescendia com o pecado. Todos eles, os apóstolos, eles eram intransigentes com a conduta pecaminosa. A palavra de Deus não coaduna, como eu disse, não participa, não aceita o pecado como algo aceitável. Em muitos lugares estão aceitando. Como eu disse aqui, olha, tudo bem, vocês já estão namorando há tanto tempo, já noivaram, estão com aliança no dedo, já marcaram o casamento, então qual é o problema? Já pertencem um ao outro, não pertencem nada. Isso é participar do pecado, é achar que este pecado não é aceitável, vamos aceitar isso, está tudo bem. A mentirinha boa, da boa ação, mentira é mentira. A palavra de Deus não vai falar certas mentiras, vocês poderão dizer, pois é. Nós não podemos aceitar isso como algo aceitável diante do Senhor Jesus. Deus não aceita isso, né? Não há como aceitar. Nos versículos 3 e 4, então, nós temos aí o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós sejamos santos. Aí vai pensar, é só uma vontade de Deus, né? Eu tenho desejo de algo. Uma vontade, mas que não é tão importante ou tão decisiva. Na verdade, o desejo de Deus é a sua vontade soberana. A vontade soberana de Deus é que nós sejamos santos, né? Nós, mediante a palavra de Deus, bem sabemos como deve ser a conduta de um cristão. Todo aquele que diz que é um cristão deve andar como Jesus andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Quem achar, leia para mim, por favor. Capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém. Então, se nós dizemos que estamos em Cristo, somos salvos no Senhor, nós devemos andar como Cristo. E Cristo, homem perfeito, sem pecado. O Senhor é sem pecado. Mas é impossível para nós não sermos pecadores, sim, irmãos. Mas a nossa conduta vai nos dizer se nós somos nascidos de novo, se somos transformados por Deus, se Jesus é na nossa vida. Como? Pelo fruto, nos reconhecerão, lerão as cartas do Senhor através da nossa vida. Nós damos testemunho de Deus quando nós andamos como Cristo andou. Eu já disse aqui, Cristo não andou em maledicência, em contenda, em ganância, em avareza, em mentira, em prostituição, em roubo, em homicídio. Cristo andou sem pecado, em perfeição, em amor, mas sem jamais participar ou aceitar o pecado. E nós temos que olhar para Cristo e andar como Ele, buscar em Cristo ter a mente dele, pedir a Deus, Deus, me dê uma mente como a tua, eu quero ter a mente de Cristo, é pensar como Cristo, louvado seja Deus, é um andar diário em santidade. Depois os irmãos leiam Efésios 4, do 20 ao 32. Paulo falava o que ele praticava. Esta talvez seja uma das maiores dificuldades dos nossos dias. Porque é fácil ser crente aqui dentro, irmãos. E vamos ser honestos, é verdade isso. Estamos no meio de pessoas que estão com o mesmo pensamento, com a mesma intenção de virmos aqui. Entendo que prestar um culto a Deus, alguns vêm só para assistir, mas nós viemos prestar um culto a Deus. E aí é fácil, está todo mundo aqui, ninguém vai ficar questionando muito sobre a minha vida, assim eu penso. Mas e lá fora, quando nós vamos lidar com pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, quando nós estamos no meio desse povo, como é o meu viver? Nós realmente praticamos aquilo que pregamos? Todos os dias, na minha família, quando eu chego na minha casa, eu trato a minha família da forma como eu prego aqui. Nós tratamos a nossa família da forma como nós pregamos aqui e até para outras pessoas. A nossa conduta de dizer que somos agora separados para Cristo, vivemos agora a vida de Cristo em nós, fazendo a vontade de Deus em nossas vidas. É verdade isso lá fora? Nós temos que pensar sobre isso. Cada um de nós refletindo sobre a nossa conduta aí fora. Filipenses 1, 21.
Aí outro pode ler, se achar, Gálatas 2, versículo 20. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Glória a Deus. Gálatas 2, 20. Nós estamos aí dando um exemplo de Paulo, né? Ele praticava aquilo que ele pregava. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Isso aqui são alguns versículos, mas nós podemos achar tantos outros que vai demonstrar a prática diária ali de Paulo como um verdadeiro crente. Que aquilo que ele pregava, ele vivia verdadeiramente. Nós precisamos agir assim, irmãos, está na hora. Nós precisamos resgatar a nossa identidade que se perdeu ao longo do tempo. A igreja deixou o mundo entrar aqui dentro para poder ser aceito pelo mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. É isso que nós queremos mesmo. O mundo não deve entrar aqui a não ser se for para ser convertido a Deus. Então nós não precisamos de estratégia mundana, não precisamos falar da linguagem mundana, do andar mundano, da veste mundana. Nós não precisamos disso para ser aceitos. Mas nós temos que ser santos, como nosso Deus é santo, para sermos aceitos por Ele. Louvado seja o Senhor Jesus. Então a vontade de Deus não é um mero desejo, é soberano. Depois os irmãos leram lá 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, bem conhecido. Santo é o que nos chamou. Sede santos, mais uma ordem, imperativo, o verbo está no imperativo. Sede santos, é para ser santo, não é para se você quiser ser, ou se eu quiser ser, não, nós temos que ser santo, é ordem de Deus, Ele nos chamou para a santidade, para sermos santos, separados para Ele. Então o ambiente ali em Tessalônica, ele era de depravação, não havia moralidade na religião pagã. Então os tessalonicenses cultuavam deuses chamados de cabiros. Esse eu nunca tinha ouvido ainda. E os seus rituais de adoração eram de imoralidade grosseira. E aí eu não vou pedir para os irmãos imaginar não. Mas ainda que nós não queiramos, a gente acaba tendo um vislumbre do que seria isso, de acordo com o que Paulo está tratando aqui. E aí nós vemos em outras cidades, que também, Éfeso, Corinto, que ele também vai tratar da questão da imoralidade, como que eram esses cultos, depravação total, depravação terrível, a exemplo de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Então esses cultos eram de imoralidade grosseira, e em nossos dias não está diferente, não está diferente. Nós estamos aceitando as coisas como se fossem naturais, né? Aí vem aquele negócio, não julgueis, para não ser julgado. Não é isso que a palavra de Deus fala. É para julgar sim. Em que sentido? Veja a situação, entenda que aquilo é errado, vai com amor, exorta e admoesta o pecador para que ele mude o seu caminho, porque a perda da salvação ela é uma realidade. Nós entendemos assim. Agora, obviamente, quando nós fazemos isso, nós olhamos para nós também. E aí sim, não adianta querer tirar lá, né, o argueiro quando você tem uma trave no seu olho. Aí sim, eu não julguei, você tem que olhar lá todo o contexto para não ser julgado. Mas o povo usa isso, né, para dizer que ninguém tem nada a ver com a vida dele. Alguém tem, porque alguém pagou um preço muito alto por sua vida e por minha vida. E aí nós vamos andar de qualquer jeito, nós vamos andar de fato dessa maneira. Então, ali era algo terrível, e nos nossos dias não está diferente. Não está diferente. Mesmo no seio cristão, estão ocorrendo muitas imoralidades. Muitas imoralidades. Né? E aí passa por toda sorte de pecado sexual aí. Então, nós devemos fazer o quê? Nos abster disso. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 22. Foge também do desejo da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade,
e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Glória a Deus. Depois também 1 Coríntios 6, 18, a parte A vai falar a mesma coisa. Fugir, nós temos que nos abster destas coisas. Se nós estamos tendo dificuldade, precisamos tratar com Deus. E também buscar, né? O irmão pode buscar. Venha falar conosco, irmãos, mas não vamos ficar tentando lutar sozinhos, não. Primeiramente Deus, que é quem verdadeiramente nos liberta, e a igreja é para isso mesmo. E nós precisamos parar. Aí eu falo de condenar as pessoas, mas ajudar. Porque nós precisamos andar junto, nos esforçar para todos nós estarmos no reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós temos que nos abster disso. E aí fala de honrar o nosso corpo, né? Fala de vaso aqui. O entendimento, alguns vão pensar que isso aqui entende que seria a esposa, mas Paulo não está falando somente para casais aqui, está falando para solteiros também. Então ele está falando do nosso, é o entendimento que eu tenho também. Quando ele diz aqui, ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, porque estava ali a questão a palavra grega porneia, que fala da prostituição, ela é abrangente. Aí tanto a fornicação, que é a relação sexual fora do casamento, como também as relações. E olha, casamento não é padrão de pureza no que diz respeito, não é um termômetro, vamos dizer assim, né? Porque há casamentos aí que o leito está maculado, né? O leito está maculado, tudo bem? Por quê? Porque as condutas do casal estão fora dos padrões bíblicos, fora do padrão de Deus. Então, não é porque é casado que as relações são santas, são de acordo com a vontade de Deus, não. Então ele está tratando de uma forma abrangente. E aqui vai falar também do homossexualismo, né? Também dos abusos, das ilusões. Nós vamos ver nos versículos mais à frente. Eu ia falar para, não, por exemplo, aqui, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Ele está falando da questão sexual aqui mesmo, né? Do assédio, da imposição. Aí nós temos várias situações, tanto do estupro violento propriamente dito, mas veja, eram rituais de moralidade. Quantas pessoas não podem ter sido ali abusadas, né, por causa de bebida, né, está sem a sua consciência, ou enganado? Quantos jovens, né, aí, tanto masculino quanto feminino, são enganados, né, são iludidos. Isso aí tem uma consequência muito grave, porque é um pecado terrível, tanto para quem ilude, para quem engana nessas coisas, como para aquele que é enganado também, né? O que é enganado também não é inocente, não. Mas o amor não nos permite tratar o outro dessa forma, como um objeto para nossa satisfação. Isso é no casamento, isso é no solteiro. O amor ao próximo não nos permite ser desta maneira, né? Então, este texto está falando disso. Então, está falando do nosso corpo. O nosso corpo é o templo, morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Como nós tratamos o nosso corpo? E aí, passa por todas as questões. E essa eu acho que é uma das piores, se não for a pior. E de fato você está degenerando o teu corpo, né? Deveria ser templo de Deus. E o nosso Deus é santo. Como vai habitar num local tão imundo? Ele não nos chamou para a imundície. Então, a palavra, como eu disse, ela, porné, né, que fala aí a prostituição, ela é um termo abrangente que trata das relações sexuais ilícitas. E nós temos um padrão bíblico a ser seguido. Qual que é esse? Casamento monogâmico e heterossexual. E o casamento é redundante falar que nós temos que ser fiéis. Nós aprendemos isso pela palavra de Deus. Então, o casamento é monogâmico. Um homem para uma mulher e vice-versa. E heterossexual. Macho e fêmea. Assim Deus nos fez. Esses dias um pastor na Inglaterra foi preso porque ele falou isso. Em breve pode ser que aconteça conosco também. Mas a palavra diz, Deus fez macho e fêmea. Foi preso por isso, porque alguém estava lá assistindo o culto, disse que ele agiu de forma homofóbica. Não é nada disso. Ninguém aqui tem fobia de que tem essas condutas, não. Nós amamos e queremos, na verdade, que entenda que a nossa verdade é a verdade de Deus, e essa verdade ela é absoluta e não abre mão. Deus não abre mão da sua verdade. Então, temos aí as duas interpretações que eu falei para vocês. Alguns vão entender que vaso seria esposa,
E aí, também sabemos que os homens, né, no caso, nós temos que tratar nossas esposas com honradez, santificando ela. Né? E isso passa por tudo, pelas palavras, pelo afeto, pelo carinho, mas também no leito, né, matrimonial, para falar dessa forma. Tá? Mas o entendimento que eu trago para os irmãos desse vaso aqui, somos nós, porque fala do corpo de alguém. Aí tem algumas referências que depois os irmãos a gente passa para os irmãos direitinho. Então, Atos 9,15 diz respeito à questão da palavra, tá? Que é iskeus, vaso, fala aí de corpo de alguém. Atos 9,15, Romanos 9, 21 ao 23, 2 Coríntios 4, 7. Então, esta palavra tem esse significado, então nós entendemos aqui o que o apóstolo está falando. Então, Paulo escreve para homens e mulheres, e por isso temos que um casamento não é garantia de pureza sexual. Às vezes os pastores têm que lidar, né, com situações complicadas, ainda mais quando o jugo está desigual, que aí é que é o problema maior, principalmente para as mulheres. Né? Então ele está ensinando aquele povo que o leito matrimonial deve ser um local santo, sim. Né? Às vezes a gente vê aí umas enquetes, aí, dúvida de alguns crentes. Que misericórdia, né? Misericórdia, precisa ler, diz um pastor aí, vai ler a Bíblia, precisa ler a Bíblia, está tudo explicadinho lá. E a mesma coisa que eu falo, as pessoas se apressam no casamento, né? Não oram, não tem propósito. Espera em Deus. Por quê? Porque o casamento, às vezes a pessoa está com medo de pecar e quer casar logo. Aí acha que no casamento vai resolver seus problemas. Não é assim. Tem que ser na direção de Deus. E o tempo? O tempo, Deus vai terminar. Pode casar rápido, pode demorar um pouquinho, mas não pode demorar muito, né? Pode demorar muito. Um pouco demora demais, é perigoso. Nem todos são ordenados a casar no Testamento, né? Então, se nem todos são ordenados a casar, ele não ia tratar dessa questão somente para os casados. Então, tem pessoas que Deus chama para uma obra, essa pessoa não vai casar mesmo, porque ela vai dedicar a sua vida à obra. Ela está livre das tentações? Não, ela vai ser tentada justamente porque Deus a chamou de uma forma, assim como o apóstolo, por exemplo, né, que os nossos irmãos católicos, eu falo assim, entendem erroneamente, né, a questão do celibato. Ele foi chamado daquela maneira. E assim, amém. Mas será que ele nunca passou por tentação alguma nesse período? Mas a vida dele foi consagrada para aquele ministério. E para aquele ministério era necessário que ele ficasse só. Nós que somos casados sabemos da dificuldade que é servir à igreja, né? Portanto, servir a Deus na igreja e dar atenção à família. E muitas vezes, irmãos, a verdade seja dita, a família é a mais prejudicada. Nos envolvemos tanto no trabalho que nós vou falar de mim, né? Que é melhor. Eu acabo esquecendo da minha família em alguns momentos. Falar de nós, aí eu chamo outras pessoas que às vezes não têm uma conduta que eu. Tá bom? Então, apresentar uma esposa como vaso para o homem não seria uma visão elevada para a relação conjugal. É por isso que nós entendemos que vaso aqui é corpo e não esposa. Porque ao falar dessa maneira parece que está reduzindo, né, o tamanho da esposa no casamento. Está ali em pé de igualdade com as responsabilidades diferentes. Versículos 5 e 6. Misericórdia. Ser puro sexualmente distingue o cristão do mundo. Quanto a defraudar o irmão nesse negócio, é ir além, é se aproveitar, é passar dos limites. Muitos iludem ou abusam literalmente. E no que diz respeito aos solteiros, há obviamente uma limitação, né? Até onde ele pode ir. Então, até onde ele pode ir? Não praticar. Quando casar, fique à vontade, é bênção de Deus e deve aproveitar mesmo porque é presente de Deus. Né? Por que às vezes os irmãos colocam tanto pudor numa coisa tão maravilhosa? Tudo que Deus fez é bom, é perfeito, é bom. Então Deus quem fez, irmãos, não vamos demonizar aquilo que é santo. Agora, corromper, aí sim é obra satânica, é obra maligna. Né? Então, na impureza há consequência, que pode ser desde um casamento arruinado, divórcio, perda familiar, perda de respeito, toda sorte de tribulação, ansiedade e culpa.
Não há como fugir desse julgamento. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Então, todo pecado tem consequência. Né? Tem consequência. Não há como fugir disso. Isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, qual é a consequência? Vem aí, desrespeito, a dignidade baixa. E se tem família, traz consequência para a família, irmão. Não tem como fugir disso. Porque ele está falando aqui da questão da vingança, por exemplo. O Senhor é vingador de todas estas coisas. Ninguém fica impune. Não é questão do castigo, é a questão de que o pecado não fica. Ah, mas e o pecado que está encoberto? O que há encoberto diante dos olhos do Senhor? Alguém pode me dizer o que há encoberto diante dos olhos de Deus? Não há nada. Se nós pecamos assim, as consequências vêm. O Senhor é vingador de todas essas coisas. Ele não deixará que isso passe sem que haja consequência. Todo pecado. Vamos lembrar do rei Davi. Eu não gosto de ficar lembrando só do pecado dele, mas é um exemplo disso. Desejou o que não era seu. Levou as últimas consequências. Quão não foi desastroso para ele tudo isso. Ainda que o Senhor, tenha perdoado ali. Porque na verdade ele tinha que ter sido apedrejado pela lei junto com Batseba. Mas o Senhor perdoou, honrou novamente, foi um grande rei, nos deixou um legado para a honra e glória do Senhor, que Deus o inspirou, mas houve consequências terríveis, que pecado, de adultério, de cobiçar aquilo que não lhe pertencia. Alguns dizem até que ele deu uma forçada, Ele abusou, na verdade, no primeiro momento, de Batseba. Ele não seduziu ninguém, não. Depois, as consequências foram outras. No 7:8, irmãos, não tem para terminar. Então Deus, Ele não nos chamou para a imundícia, isso aí fala o quê? De sujeira, mas para sermos santos, portanto puros e imaculados como sua noiva, não como a sua noiva, mas para nós sermos a noiva de Cristo, a noiva imaculada. É para isso que Ele nos chamou. Tá? Então, esse Deus é quem nos chama, de fato, rejeitar esta pureza que Deus requer de nós, que é a sua vontade, não é rejeitar o homem, mas rejeitar o próprio Deus. Então, às vezes, nós passamos aqui por disciplina, nós somos redarguidos na palavra, somos advertidos, e aí nós temos a conduta de achar que nós, se desobedecermos ao homem, ao pastor, à liderança, ou até à igreja, estarmos fora da comunhão, nós estamos rejeitando ao homem. Mas se é Deus quem fala através da sua palavra, eu estou falando da palavra de Deus, não é a minha opinião ou a sua opinião, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está nos dizendo, vocês e eu não estamos rejeitando uns aos outros, nós estamos rejeitando ao próprio Deus. Ele não nos chamou para a imundícia, o Senhor nos chamou para a santidade. Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar por aqui, vamos tratar então a partir de terça-feira os versículos 9 ao 12, que fala do encorajamento, ao amor fraternal, para não ultrapassarmos o horário que já avançou. Então, resumidamente assim, Paulo então está elogiando aqui os irmãos, quanto ao amor fraternal, ele não necessitava falar mais nada para aqueles irmãos. Que testemunho lindo, irmãos! Será que nós estamos dando esse testemunho também? Será que a igreja do Graúna, eu, você, estamos tendo essa mesma conduta desses irmãos? Nós temos repetido muito isso. E Paulo está fazendo aqui um elogio a esses irmãos. Eu não preciso falar mais nada, visto que vocês mesmos já estão instruídos por Deus acerca disso. Ou seja, instruído por Deus acerca disso é de que este fruto é visível na vida daqueles irmãos. Deus entrou na vida deles e o fruto do Espírito Santo estava na vida deles. E assim era demonstrado como no amor deles uns para com os outros e também para todos os que os cercavam. O que? Este amor era tão grande na vida daqueles irmãos que ultrapassava o limite da congregação ali de Tessalônica. Ia pela Macedônia, por toda a região. Então Paulo está elogiando eles. Quanto ao 11, do 11 ao 12, vamos encerrar. Então, fala aí, procureis viver quietos, viver em tranquilidade. Nós temos que buscar todo dia viver em tranquilidade.
Parece que tem gente que gosta de trazer problema para a sua vida. Toda hora traz um problema para a sua vida. O crente tem a paz de Deus em suas vidas. Nós temos a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Temos que buscar todos os dias. Ah, mas a luta está difícil. Busque a tranquilidade. É fácil? Não é. Mas o Senhor nos capacita, pela sua paz, a termos paz em nossas vidas. Então, busque andar tranquilamente, incansavelmente. Busque uma vida tranquila. Né? Estar quieto, fala do que? De descanso, ele fala de paz. Fala aqui também do que? Cuide dos seus próprios negócios. Cada um deve cuidar da sua vida. Primeiro eu cuido da minha vida. E aí eu tendo cuidado com a minha vida, pode ser que eu ajude alguém. Mas eu não devo cuidar. Queridos irmãos, eu sou o pastor da igreja, eu dirijo a igreja, um líder espiritual, mas eu não sou dono da igreja. Eu não mando ninguém na casa de ninguém. E não vou ficar por aí vigiando ninguém também. Se chegar para mim, a gente vai orar e ver as decisões que nós temos que tomar, mas sempre deve ser com o intuito de ajudar, não de prejudicar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Né? Agora, pensa alguém que uma vez alcançou a luz, voltar atrás, se isso não dói ainda mais, porque teve a revelação. E aí somos nós que vamos enxotar e jogar fora? De forma alguma, não podemos fazer isso. Tá? Então, não tem algo melhor a fazer do que cuidar da própria vida. Ajudar os outros, estar disponível, viver em comunhão, isso é uma necessidade, é correto. Nós temos que cuidar nesse aspecto, ajudando, estando disponível. Mas cuidar da própria vida é o melhor modo de caminhar bem na presença de Deus. Aqui fala de trabalhar também, né? Trabalhar é não ser pesado a ninguém. Há muitos aí que se vivem às custas dos outros. Está falando literalmente de trabalho aqui. Nós vimos dar o exemplo que ele deu, que ele com as suas próprias mãos trabalhava dia e noite e ainda orava o tempo inteiro por aqueles irmãos ininterruptamente. Então quem trabalha também não dá trabalho. Aí a gente pode falar tanto financeiramente como também, né, no convívio. Irmãos, isso é um fato, né? Muitas pessoas falam isso e é verdade. Quem trabalha não dá trabalho. A mente ociosa, diz aí o adágio popular, que é a oficina do capeta, né? E é verdade, porque a pessoa está vazia. Vamos preencher a nossa mente, a nossa vida com o trabalho. Tanto com o trabalho secular, mas também buscando que as coisas que são boas, que edificam, que são dignas de ser glorificadas. Então é estudar, é orar, é meditar na palavra de Deus, é fazer aquilo que é bom, é cuidar de ter boas amizades, de pessoas que nos aproximam de Deus, que nos edificam no Senhor, é cuidar da família, é amar a família, é amar os irmãos, é fazer o trabalho honestamente, é não ser pesado a ninguém, ocupar-se de alguma coisa, porque a vida ociosa traz trabalho. Quem não trabalha dá muito trabalho mesmo. Na igreja não é diferente também. Vamos nos ocupar, irmãos. O desocupado fica aí olhando para a vida dos outros, né? Vive na dependência dos outros, não consegue fazer nada porque já se entregou à ociosidade. Então vamos trabalhar. O ócio é algo que traz prejuízo para o quê? Para os nossos pensamentos. Porque a mente está vazia ali e aí fica, nós somos naturalmente pecadores. A nossa mente vai trabalhar para o pecado. Então, se eu não buscar as coisas de Deus, não olhar para o reino de Deus, não desejar o Senhor com a mente vazia, o que vai acontecer? Eu vou pensar só o que não presta. E pensando, é quase certo, se não cuidarmos, se não vigiarmos, de que levaremos a efeito tal pensamento. Né? Porque as coisas nascem onde? Lá no pensamento. Né? Está no coração, mas é na consciência. E aí nós podemos, de fato, levar a efeito. Então, se nós agirmos dessa forma, não sendo pesado a ninguém, andando em tranquilidade, em paz, em amor, em santidade, quietos, né? Cuidando da nossa vida, trabalhando, nós vamos andar bem e dar bom testemunho. Deus abençoe a todos. A partir do versículo 13 encerramos. Agradeço a paciência dos irmãos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Irmãos, vamos orar, porque Deus já tem colocado no meu coração, eu acredito, né? Que Deus está colocando no meu coração, mas eu estou orando para não ser só uma coisa da minha carne, né? Mas, irmãos, eu desejo de fato que a igreja do Graúna tenha o seu salão. Nós precisamos orar para que Deus nos dê a direção correta,
nos dê também as estratégias, né? Para que nós façamos o salão lá, irmãos. Saímos do aluguel, podemos cuidar, né, de ter um lugar mais tranquilo para nós. Eu acho que já está muito tempo aqui, os irmãos que são mais antigos que eu aí, então quanto tempo estão aqui? Né? E como vai partir? Vai partir de nós mesmos, buscando no Senhor, se é isso que Deus quer. Então me ajudem em oração para que Deus nos revele, mas é oração e ação também, né? Temos que olhar lá, ver o que é possível fazer, de que forma fazer, colocar a mão. Né? Colocar a mão. E se nós não fizermos, se nós, a igreja do Brasil, não fizer nada, ninguém vai fazer por nós. Fiquem tranquilos quanto a isso, não será feito. Tá bom? Eu sei que o momento é difícil, é por isso que nós vamos orar primeiro a Deus, com esse propósito, né, irmão Zé Maria? Então lá. Então, se a gente tem lá a oportunidade, que Deus nos abençoe, irmãos, porque todo dia eu tenho pensado nisso, eu tenho um desejo mesmo no meu coração. Faz um salão, com condições dignas de ir para lá e começar a cultuar. Depois a gente Deus vai nos abençoando e nós vamos melhorando a nossa condição, porque aqui tem sido uma bênção para nós, né? O Enéas, o irmão dele, tem nos abençoado, tem, não há como negar isso, mas nós também precisamos nos movimentar acerca disso, tá? Eu não sou construtor, não entendo nada disso, né? Mas eu tenho um desejo, de fato, de que nós mudemos, né? Um salão próprio, né? Que Deus nos abençoe. Orem comigo, irmãos. Os irmãos estão em casa, orem comigo. Vamos entrar nesse propósito e buscar, né, opiniões, estratégias. Todos devem participar, ninguém está excluído. Todos devem participar. Qual a melhor forma de fazer isso? Como nós podemos fazer? E de que forma nós vamos poder ajudar? Aí nós vamos buscar a melhor maneira de ser feito isso. Amém? Deus abençoe a todos. Quinta-feira, culto com auxílio de oração, a partir das 19 horas, oração. O pastor Edson vai orar e eu darei a bênção apostólica. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Orando os irmãos, estava pensando aqui, pastor, quando a gente falou em modelaria para caber, né? Orando, quem precisa mais de oração? Ora, querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos nesta noite por esta palavra, o ensino, Senhor, que nós ouvimos da parte do Senhor. Deus, que esta palavra fique em cada coração, que possa fazer efeito espiritual na nossa vida, Senhor. Eu te peço por todos os irmãos que vieram nesta noite te adorar, te glorificar e prestar um culto a ti, Senhor, neste momento. Te peço também pelos irmãos que ficaram em casa, te peço por todos que se acham enfermos. Meu Deus, já oramos, todos oraram, pedindo a ti a cura divina. Senhor, faça a sua vontade. Neste momento eu quero te agradecer por esta oportunidade e ao sairmos daqui, Senhor, nos protege e nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos juntos. Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.